Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Hoje o tema do nosso vídeo aqui é sobre traqueostomia. Então, um assunto bem comentado recentemente é qual o momento exato, qual o momento ideal para a construção de uma traqueostomia no paciente COVID-19. Então, conversando com vários amigos, cada protocolo, cada hospital tem um protocolo, então, criado, e estou colocando aqui para vocês aqui um artigo agora que tem uma orientação global e multidisciplinar, esse é no Lancet, da Brenda, do Cameron e colaboradores, que mostra alguns pontos importantes que devem ser observados ali durante a utilização ali da confecção da traqueostomia. Então, primeira coisa, eu vou compartilhar algumas, está aqui o artigo, né? Eu vou compartilhar o porquê da traqueostomia, né? Eu coloquei no documento aqui no Word. A indicação clássica, né, da traqueostomia basicamente é facilitar a ventilação mecânica em períodos longos, minimizar complicações do tubo orotraqueal translaríngeo, facilidade de desmame e aquelas obstruções reais de viária superior com edema ou paciente regular com falha por várias condições, seja tosse ineficaz, volume de secreções, uma mecânica prejudicada, carga imposta ali e o trabalho respiratório, são as principais indicações de traqueostomia. De cara, eu vou falar para vocês que vou deixar aqui alguns pontos depois, no final desse vídeo, então assista até o final, falando o que eu uso na rotina do meu hospital, o que a equipe lá propõe para um paciente que está com necessidade, realmente tem uma necessidade de uma traqueostomia. Quais são os pontos que nós observamos ali para colocar o paciente na fila da traqueostomia e não seguir com o tubo orotraqueal. Então, a condição clássica é essa. Então, se você tem um paciente ali que vai permanecer em ventilação prolongada, um paciente que está ultrapassando a quantidade de dias ali e não teve sucesso na extubação, ou não vai ter condição de uma extubação, possivelmente ele vai para uma traqueostomia. Esse tempo em dias é muito relativo. Cada hospital tem utilizado, antes do Covid, usava ali 7 dias, nos hospitais 10 dias, estudos mostrando 14 dias. Com o Covid, logo de claro, o que a gente deixou foi o seguinte: a gente percebeu que a maioria dos hospitais adiaram ali o tempo ali para realizar a traqueostomia. Por quê? Por conta que é uma técnica que é geradora de aerosóis. Então, eles seguraram o máximo ali de tempo possível ali para tentar evitar a contaminação da equipe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é comum ver paciente COVID ali com o curso de extubação ali pelo 16º, 17º, 18º dia. Então, às vezes você tem aquele paciente que ele está em curva de melhora a partir do 13º, 14º dia, esse paciente, pode ser que ele consiga sair lá pelo 18º, então, às vezes vale a pena segurar esse paciente um pouquinho mais e tentar a extubação ali pelo 18º dia do que construir uma traqueostomia. Depois eu falo quais são os pontos interessantes que você vai ficar alerta para aquele paciente que pode ser que ele suba pelo 18º dia, ou aquele paciente realmente que não vai ter condição, então possivelmente ele vai entrar no curso da traqueostomia. Então, os cuidados gerais que a traqueostomia facilita são esses, né? Basicamente, facilita uma ventilação mais prolongada, períodos longos, minimiza as complicações do tubo orotraqueal por conta da passagem laríngea, facilita o desmame pelas conexões e desconexões, até com uso menor de sedativos. Obstruções reais, ali você já tem o paciente com falha de extubação por edema laríngeo, o paciente que não ultrapassa ali o cuff leak test, como realmente teve uma falha anterior com obstrução de edema e não consegue ultrapassar, então realmente tem obstrução real de vério superior, ou o paciente que falha por realmente uma fraqueza muscular severa, uso de bloqueador muscular por tempo prolongado, uso sedativo de forma ali prolongada. O paciente tem uma tosse ineficaz, um pico de fluxo expiratório de tosse menor que 60 litros, não protege via aérea, ou um volume de secreções ali de caráter acentuado, ou um paciente com uma mecânica muito prejudicada. Vamos falar sobre isso. Na minha rotina utilizamos o valor de corte de 22 de complacência, e se tiver outros agregados, até um valor um pouquinho mais alto. Ou seja, aquele paciente com uma complacência muito baixa, ou seja, a carga imposta àquele sistema vai ser elevada e possivelmente, adiante o paciente com muita comorbidade idoso, dificilmente vai conseguir sair estubado, que a intensidade do drive será elevada. Então, tem observado essas condições. Vamos lá. Então, eu vou voltar aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu vou mostrar algumas coisas interessantes. Primeiramente, da parte de dias. Tela. Consigo compartilhar aqui.
momentinho. Vamos lá. Deixa eu tentar baixar esse artigo. Com a questão de dia, gente, esse artigo ele mostra o seguinte, que a traqueostomia ela está sendo realizada ali basicamente pelo 16º ao 21º dia. E nesse artigo tem uma imagem bem interessante, mostrando o potencial de efetividade do Covid-19 em relação aos profissionais. Ou seja, há realmente uma queda ali do encontrado RNA viral ali no 16º ao 21º dia, mas cuidado que, por vezes, ele não pode ser descartado, que o paciente não possa estar infectando. O que eles estão querendo colocar no artigo? O paciente ali com Covid-19, ele pode ter um prolongamento ali da carga viral por conta de encontrar ali possibilidade de RNA viral em tratos inferiores. Então, no seu hospital tem que ser discutido qual é o momento de fazer a traqueostomia, ou seja, a quantidade no tempo em dias ali de realizar a traqueostomia. Então, a primeira coisa é essa, qual é o dia que vai ser realizado, a partir de qual momento vamos pensar na traqueostomia. A maioria dos hospitais tem pensado a partir de 2 semanas, a partir do 14º dia, e alguns hospitais até mesmo ali para o 16º, 18º dia. Os problemas são com a passagem do tubo orotraqueal em via aérea superior. Outra coisa interessante desse artigo é o seguinte, ele mostra algo interessante em relação ao que fala a favor e o que fala contra a traqueostomia. Isso aqui é bem interessante. Olha aqui, que legal. Então, general para a traqueostomia. O paciente com disfunção laríngea, trauma, tudo que envolve o tubo orotraqueal que possa ser algo prejudicial, fala a favor da traqueostomia. Paciente que evolui com pneumonia associada à ventilação mecânica, com PAV, também fala a favor de traqueostomia, ou seja, curso de infecção é muito ruim. Outra coisa que fala a favor de traqueostomia é atrofia muscular também, ou seja, aquele paciente está com uma fraqueza severa. Passa aquele paciente lá para a PSV, quando você vai calcular o trabalho respiratório desse do drive, o paciente precisa de um suporte elevado, aquele paciente tem característica de fraqueza muscular. Então, esse paciente dificilmente ele vai conseguir sair do processo de extubação. Então, fala a favor de uma traqueostomia. Facilidade de Inibron, ou seja, uma equipe que não tem familiaridade ali com a higiene pulmonar, entendeu? Então, muito cuidado, às vezes fala a favor de uma traqueostomia. Efeito acumulado de sedativo, uma coisa que ninguém avalia, despertabilidade, intensidade do drive e o volume de sedação. Ou seja, às vezes, a maioria dos hospitais colocam um valor de sedação, às vezes demora 48 horas, 72 horas para uma nova avaliação, se aquele valor é o valor ideal para manter o paciente bem sedado, ou primeiramente com uma boa analgesia, para manter o paciente ali bem acoplado à ventilação mecânica. Os pacientes que evoluem com disfunção renal, evoluem com dose acumulada de sedativo, isso é muito prejudicial. Quando esse paciente começa o desmame, gente, às vezes a dose acumulada é absurda. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre dose acumulada de sedativos, tem um post bem legal no Instagram do professor e amigo lá, Renato Lucas, onde ele fala um pouquinho sobre a dose acumulada do fentanil, que é uma droga muito utilizada para analgesia ali do paciente do Covid-19. Então, veja lá, esse post está muito legal. Então, muito cuidado com a dose acumulada. Converse com a equipe médica ali diariamente. Será que aquela é a dose ideal? Será que não está uma dose supra-ideal ali para aquele paciente? Então, muito cuidado. A traqueostomia fala a favor de reabilitação, é muito mais fácil. Despertabilidade é muito mais fácil. As conexões e reconexões é muito mais fácil também mobilizar o paciente. Porém, não tem nenhum problema mobilizar o paciente no tubo orotraqueal, mas como sabemos que é uma doença pulmonar grave, a traqueostomia facilita a equipe a mobilização. A capacidade de comunicação também. Outras coisas que não falam falam a favor de uma traqueostomia mais tardia. A necessidade de prona, isso é muito interessante. Não que pronar um paciente traqueostomizado seja um problema. A nossa rotina, já tive paciente que foi pronado ali com uma traqueostomia, porém com o coxis mais alto, então isso é difícil de encontrar no mercado, é difícil de construir para liberar a via aérea inferior para necessidade de aspirações, para posicionamento, para não acotovelar ali a via aérea artificial e não causar nenhuma obstrução ou sangramento e atrapalhar o curso da ventilação. Então, se o paciente requer ainda a posição prona, isso pode ser ali um impedimento também para realizar a traqueostomia do paciente, por vezes manter ele no tubo orotraqueal pela facilidade da posição prona com o tubo. Paciente com falhas orgânicas, ou seja, o paciente
está cursando com um choque, com vasopressores em doses elevadas, a paciente com disfunção renal, com, às vezes, possibilidades terapêuticas reduzidas. Então, por vezes, confeccionar a traqueostomia no curso de um choque pode ser muito mais deletéria para aquele paciente, evoluir com sangramento, alguma complicação, a CIVD pós-traqueostomia ser algo muito ruim. Então, a avaliação dessa falha orgânica com a equipe médica também é muito importante. E o artigo coloca também alguns outros potenciais riscos, principalmente para quem está trabalhando com paciente com Covid, pacientes e familiares, da relação à produção e geração de aerosóis. Beleza? Então, a gente tem aqui? A gente tem basicamente aqui um quadro, um fluxograma falando muitos pontos a favor da traqueostomia e alguns pontos falando contra. Porém, gente, muito cuidado de colocar traqueostomia em todo mundo. Então, eu preparei aqui uma ideia na nossa unidade que a gente utiliza ali para colocar um paciente na fila da traqueostomia, tá? Sobre procedimentos, eu não vou me bater muito, basicamente eu coloquei até uma janela falando que isso depende do recurso local e experiência da equipe. Então, vamos lá. A traqueostomia, na rotina, a nossa unidade, colocamos assim, o paciente permaneceu com boa oxigenação supinado, o paciente já está em ventilação prolongada, não tem proposta ali de extubação, ou já teve falha de extubação, porém permanece supinado de forma adequada e não precisa da posição prona. Ponto a favor da traqueostomia. O paciente realmente em dias tem ventilação prolongada. Avalie a rotina do seu hospital, né? Tem hospital com 14, hospital com 10. Geralmente os hospitais avaliam o quê? A geração de aerosóis vai ter alguma risco para a equipe que está fazendo a traqueostomia. Lembrar que a traqueostomia pode ser feita tanto de forma no centro cirúrgico, leito cirúrgico, tem às vezes um caminhar da UTI para o centro cirúrgico, como a percutânea ali, beira-leito ou guiada, como eles falam. Então, outra coisa interessante na quantidade de dias que a gente coloca, existe a possibilidade de extubação após o 14º dia? Se existe, gente, conversar com a equipe para tentar segurar um pouquinho aquele paciente para tentar a extubação. Que é um paciente, geralmente, que a gente tem observado que após o 14º dia, ali tem uma possibilidade de extubação. Aquele paciente que não tem um balanço acumulado, tem um balanço neutro, o curso de infecção ou curso de doença viral já está em remissão, aquele paciente tinha uma FO2 menor que 60%. Às vezes esse paciente já está em modo PSV, essa coisa muito interessante, já está em modo espontâneo, com o drive controlado e a despertabilidade controlada, ele vai pulsar agora no processo de desmame, que muitas vezes não leva um dia. O paciente já tem 14 dias de ventilação mecânica, tem um acumulado de sedativo, então gera alguns dias para controle do drive e o despertar. Então, esse paciente com infecções controladas, não tem choque, as infecções, se tiverem associadas, estão controladas, o paciente não tem um balanço acumulado muito positivo, o paciente já está em modo PSV, num parâmetro às vezes adequado, com sucesso e redução, esse paciente, possivelmente, um paciente que pode se enquadrar numa extubação ali pelo 18º, de 16º, 17º dia, 3 a 4 ele está saindo da ventilação mecânica com sucesso. Agora, se é aquele paciente que já está no 14º dia, com balanço muito positivo, 6, 7, 8, 10 litros acumulados, paciente que não tem uma despertabilidade legal, infusão elevada de drogas, difícil sedação, paciente que tem uma FO2 limite, não precisa de pronação, mas uma FO2 ali limítrofe, uma relação de oxigenação ainda limítrofe, o paciente evoluiu com um choque, necessidade de vasopressores, aminas vasoativas, ou o paciente ali que tem uma mecânica muito ruim, esse paciente possivelmente ele vai caminhar realmente com uma traqueostomia. Então perceba que são pacientes totalmente diferentes. Então não necessidade da posição prona, avaliar a ventilação prolongada de acordo com o seu hospital baseado em geração de aerosóis ou possibilidade de extubação a partir do 14º dia. Outra coisa interessante é a complacência respiratória. Na unidade, damos um valor de 22 para corte, ou seja, já existiu paciente estubados com complacência menor que 20? Sim, já estubamos paciente com uma complacência de 20, 18. Porém, eram pacientes jovens, pacientes tinham uma reserva muscular adequada. Falar em complacência muito baixa, estubação em pacientes idosos, é bem difícil, tanto pela fraqueza imposta ali pelo curso de internação, como pela intensidade, às vezes, do drive respiratório gerado pela complacência respiratória mais baixa. Então, a gente coloca uma complacência de 22, acima disso, a gente consegue melhor controlar o drive, porque a complacência às vezes aumenta a intensidade do drive, e com outras drogas conseguimos controlar a intensidade do drive, a complacência é muito baixa,
é muito difícil ali, a chance de hipoventilação e a carga imposta assim, respiratória é muito alta. Outra questão que observamos é despertabilidade. Aquele paciente, ele é preso de muitas drogas, quando ele foi passado para modo PSM, nós conseguimos controlar o drive respiratório dele com as drogas em remissão, em desmame, ou com troca de drogas, ele já está quanto tempo sem bloqueio neuromuscular com o drive controlado. Despertabilidade, sair do drive é uma coisa bem interessante. Aquele paciente que não acorda legal, com drive exacerbado, seja por complacência, seja por agitação, seja por dor, seja por superalgesia, muito utilizada por conta do fentanil, isso tudo é muito interessante, deve ser observado. Você vai conseguir intubação, ou se você acha que está tudo correto e no final o paciente não acorda legal, ele só está cursando mais dias em ventilação prolongada. Pico de fluxo respiratório, pico de tosse, 60 litros, tem capacidade de proteger vias aéreas, não tem capacidade de proteger vias aéreas, isso é muito importante. Curso de infecções e balanço, isso aqui eu acho que é um ponto, é o platô de tudo. Por quê? Esses pacientes têm evoluído com co-infecções e, por vezes, aquele paciente está ali, bem legal, preparado para uma traqueostomia, não tem condição de extubação, ele reinfecta. Se esse paciente reinfectar, piorar a oxigênio, você precisa pronar novamente. Se esse paciente estiver já com uso da traqueostomia, vai ser muito mais difícil colocar a equipe para pronar um paciente traqueostomizado. Então, avaliar realmente se o paciente não está reinfectado e não está entrando numa traqueostomia com um curso de reinfecção, uma piora clínica. Então, você é muito cuidado com isso. O balanço positivo fala tanto para a mortalidade como desfecho ruim de extubação. Se a gente tem um paciente com balanço acumulado elevado, dificilmente esse paciente vai ser extubado. O pulmão úmido, com uma complacência reduzida, o pulmão muito acometido, na doença crítica, isso é muito ruim. Dificilmente a gente vai falar para uma extubação, fala para traqueostomia. Cuidado com os estados hipoxêmicos persistentes. O que é isso? Aquele paciente não responde à posição prona, se já foram colocadas 2 tentativas aí na posição prona, ele teve piora do curso, ou não teve nenhuma melhora em relação da PaO2 e da relação PF. Então, esse paciente entrou, depois de 2 tentativas, com um paciente não respondedor. Mas ele permanece uma FO2 a 60%, 65%. Então, possivelmente, esse paciente deve ter um estado hipoxêmico mais persistente, ele deve estar evoluindo com fibrose, e por vezes, na nossa unidade, colocamos a traqueostomia nesse paciente e o desmame começa de forma gradual e ele vai conseguir sair depois. Então, muito cuidado com isso, para não persistir pronando em pacientes não respondedores. Muito cuidado com o critério de respondedor e não respondedor. Aquele aumento de 10 minutos de mercúrio de forma isolada, da relação PF aumento de 20. Muito cuidado com isso. Falha de extubações. O que é isso? Aquele paciente já falhou de extubação, seja por tosse, seja por fraqueza, seja por uma complacência muito baixa. Então, a intensidade do drive, despertabilidade. Estubou, estava bem, 24 horas, ficou, não conseguiu controlar o drive, seja com droga, seja com analgesia. Esse paciente evoluiu ali mal, desconfortável, foi reintubado. Então, muito cuidado, não protelar a reintubação, ou seja, reintubar o paciente, conversar com a equipe para não deixar o paciente espoliar fora do tubo, reintubar e repensar o que aconteceu. Claro, as falhas de extubações devem ser observadas pontualmente onde houve a falha para controlar. Porque, por vezes, colocar a traqueostomia no paciente e não observar o porquê ele falhou, não, ele falhou porque a despertabilidade foi ruim. Coloca a traqueo nele e não controla a despertabilidade, ele também vai agitar na traqueostomia. Então, tem que observar a causa da falha para ser controlada essa causa. Estabilidade hemodinâmica, né, já foi colocado até naquele quadro, um paciente com falha orgânica, um choque não controlado, colocar esse paciente de traqueostomia pode ser muito ruim para ele. Esse paciente pode evoluir com problemas pós-traqueostomia, como sangramento, essa CIBD, então, muito cuidado com isso. A técnica, então, deve ser conversada em equipe, qual é o recurso local da sua unidade, qual a experiência da sua equipe, eles preferem fazer no centro cirúrgico, preferem fazer percutânea, ou uma percutânea guiada ali por ultrassom, broncoscópio, o que eles têm ali na sua unidade, o que você tem na unidade. Então, isso eu vou deixar à parte, quando depende de cada hospital. Muito cuidado com os problemas após a traqueostomia. Eu deixei esse pequeno item, porque realmente é um problema de vários hospitais. E quando o paciente está na traqueostomia em ventilação mecânica, o paciente vai usar um trocador de calor passivo ou ativo. Isso é muito comum em várias unidades. Mas quando o paciente começa a sair da ventilação mecânica e, por vezes, ele precisa de oxigenoterapia pós-desmame da ventilação mecânica, para o desmame ainda da oxigenoterapia, e o que você tem na sua unidade para trocar calor e umidade? A maioria dos hospitais não tem nenhum trocador de calor e umidade para paciente em traqueostomia, em respiração espontânea. Isso facilita a formações ou piora a formações de tampões mucosos e, com isso, a oclusão da traqueostomia e, às vezes, até evolução para troca da traqueostomia de forma abrupta e rápida. Então, gente,
muito cuidado. Então, a traqueostomia não... Colocar traqueostomia em todo mundo não vai resolver o problema, entendeu? Ela tem que ser pontual. Coloquei alguns itens aqui que a gente coloca como um checklist na nossa unidade. A escolha da técnica depende muito do estado do paciente, da fila de procedimento. Então, na nossa unidade tem toda um checklist ali para colocar o paciente em TQT. Então, eu espero ali que possa ter ajudado vocês de alguma forma e até o próximo